Muito bem, já estamos de volta. Esse é o programa Empreender Tecnologias que você acompanha pela TV Unifev, canal 55, UHF, Votuporanga, São Paulo. Programa Empreender de hoje, tratando sobre os temas do primeiro congresso aqui da Unifev, Congresso de Tecnologias e Negócios. A nossa convidada hoje, que vem para fazer uma palestra no evento, é a professora Gislaine Taga. Ela é mestre em Administração, em Recursos Humanos, pelo Mackenzie, se formou em Administração de Empresas, é especialista em Gestão de Negócios e tem experiência em várias organizações. Ela é professora também da pós-ADM da FGV, Unifev, e diretora da Optar, Consultoria e Assessoria de Gestão de Pessoas. A professora Lilian Beraldo Sanches Rodrigues também está conosco aqui, é formada em Ciências Contábeis pela Unifev e é coordenadora do curso de Ciências Contábeis hoje, né? uma aluna que se tornou ex-aluna e depois coordenadora. Né? É docente do curso de Ciências Contábeis, Gestão da Produção Industrial, Fabricação Mecânica, Gestão Sucroalcooleira e Logística. É consultora contábil, fiscal e tributária e sócia proprietária da empresa Beraldo Sanches Contabilidade Limitada. Tem experiência na área acadêmica e de administração e também ela é professora da pós-ADM FGV na Unifev. Bem, vamos para o segundo tempo agora. Eu gostaria de iniciar conversando com a Lília, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Como o seu curso e os demais cursos da Unifev se organizam para preparar o aluno para o mercado de trabalho? Além do conteúdo, né, que a gente segue todas as diretrizes de cada curso, a gente fica de olho no mercado. Então, o que o mercado exige para aquele curso hoje? Porque a formação no mercado é algo que, digamos assim, tem uma mudança muito grande, né? Então, a gente tem que estar de olho naquilo que o mercado exige do profissional para você, dentro da região que a gente atua, né, para você preparar o mercado justamente para essa necessidade. Então, a faculdade, além daquilo que é obrigatório, trabalha com isso. A gente foca nos estágios, né, as atividades complementares, os cursos de extensão, eventos como congresso, como visitas, né, tudo isso na busca dessa interação, claro, né, e de conhecer aquilo que o mercado precisa para o profissional hoje. Muito bacana. Gislaine, a pergunta para você: é possível estabelecer uma relação entre a formação que o aluno ou que o profissional em qualquer estágio da vida ativa recebe e a progressão na carreira profissional? Né? A formação contribui de uma forma direta ou indireta para a progressão? Nossa, plenamente. Recentemente o governo federal soltou uma própria pesquisa da área de desenvolvimento humano e está lá um profissional formado que tenha o título técnico, bacharel, licenciatura, ele ganha 25% a mais, no mínimo, que um profissional que não tenha essa titulação. Para você ver como tem um peso muito grande. Muitas vezes, Ramon, o aluno, as pessoas que não estudam, principalmente os que não estudam, imagina, eu ganho a mesma coisa que uma pessoa que tem um diploma. Não é verdade. Ao longo do tempo, conforme os anos passam para esse profissional, o que tem formação, é uma curva, né? Claro. O profissional que ganha bem hoje, comparado a uma pessoa que está saindo da universidade de hoje, ele ganha muito igual. Ao longo do tempo, esse aluno formado, ele sobe, ele ascende postos superiores de trabalho. E o pessoal que não tem essa formação, ele tem bloqueios para acessar cargos de chefia. Dependendo da empresa que ele está, a chance é zero dele subir. Então, ele tem que ter a formação técnica, licenciaturas ou bacharelados, para ele poder acessar níveis superiores de salário, de responsabilidade, hierarquia mesmo. Claro. Então, isso já é mais do que provado. Como é que confirmou-se o que nós já sabíamos, né, em termos de remuneração. O vínculo é total. Eu tenho muita pena do país ainda ter níveis tão baixos de pessoas que acessam o ensino superior, os cursos tecnológicos. Eu tenho muita pena, porque são pessoas que ficam à margem, porque os programas do governo não atingiram as metas necessárias de formação desse pessoal da área tecnológica, por exemplo. Claro. Esse é um grande filão para os nossos alunos aqui da Unifev, que estão com a faca e o queijo na mão, que o país está extremamente carente de tecnólogos, tecnologias formados nas áreas, e que a gente não consegue atender. A demanda é maior, né, realmente, do que o que a gente tem no mercado. É um esclarecimento muito importante para o telespectador, é verdade.
Bom, mas Lilian, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelas instituições de ensino superior, e aqui eu estou falando de professores, coordenadores, né, para formar estudantes aptos para o mercado de trabalho? Hoje a gente lida com uma geração diferente daquela que a gente viveu, né? Então acho que um desafio é você falar a língua desse jovem hoje. Claro. Então a gente tem um crescimento da tecnologia muito grande. Então você vai dar aula para um aluno que passa o tempo todo teclando, né? Então aquele método de ensino antigo, achar que o aluno ficava sentadinho, bonitinho, não falava alto, né? Isso é um desafio, então a gente tem que se adaptar a esse mercado, esse é o primeiro ponto. A gente também precisa estar de olho naquilo que o mercado precisa, nas mudanças que tem em relação ao mercado. Então, por exemplo, no meu caso, o aluno às vezes inicia o curso, tem uma mudança de legislação, como aconteceu recentemente, ainda esse ano, começou em 2007 e teve um avanço grande esse ano, e aquilo que ele aprendeu não que se perde, mas ele precisa ainda dentro da faculdade, claro, de essa atualização, e você não tem mais 4 anos, né? Então isso também é um desafio que atinge outros cursos, né, também tecnológicos, porque a evolução da tecnologia é muito grande. E também a faculdade, ela lida com a evasão dos alunos, porque a gente precisa manter esse aluno motivado para estar na faculdade. Por quê? Porque hoje financiar uma moto custa o mesmo que pagar a faculdade, talvez menos. O financiamento de um carro custa. E aí esse aluno, talvez ele troca a oportunidade dele de estudar por um financiamento de uma moto, porque o consumismo também é grande. Claro. Então eu entendo que esses desafios são grandes para a faculdade, porque a gente não tem só a vontade de ter o aluno aqui, mas a gente quer ter esse aluno formado. Perfeito. Né, bem formado. Então eu acho que esses são os desafios de hoje. E esse é um tema para vários programas, Empreender Tecnologia. Muitos. Bom, mas quem dera se o aluno de hoje tivesse a cabeça que a gente tem hoje. Né? Ontem na palestra foi cogitado por um aluno quanto eu podia ter aprendido um egresso. Sim. Né? Quanto eu podia ter aprendido a mais quando eu estava sentada na cadeira da faculdade e a minha consciência ainda não entendia que eu ia precisar desse conhecimento. Claro, claro. E aí a gente paga caro por isso. Qualquer curso fora da faculdade, um curso que hoje na faculdade custa R$60, fora da faculdade ele custa R$1.200, claro, fora despesas de viagem, né? Então, a gente tenta passar essa consciência, né? Um dia eu tive aí, hoje eu consigo compreender a necessidade que esse aprendizado me faz. E difícil também o arrependimento daqueles que deixaram, abandonaram e lá para frente vão entender, como dizia a Gislaine, né? O problema que criou para si mesmo, né? Porque não acessa determinadas posições. Mas, Gislaine, as demandas por bons profissionais vêm aumentando a cada ano, né? Até porque a gente constata isso no mercado. Como as empresas estão articuladas agora para buscar talentos no mercado? Que estratégias elas estão utilizando e quais os perfis prediletos delas? Nossa, que pergunta grande, Ramon. Essa tem bastante frentes, né, de resposta. Claro. Bom, primeiro das empresas. Tem várias formas de pensar. Localmente, a empresa pequena, o dono conhece uma pessoa, gosta dela, manda vir trabalhar no outro dia. Né? Numa empresa que começa a se organizar, ele pede para alguém, trazer alguém, para ele entrevistar e decidir a contratação. Numa empresa média, ele já tem uma pessoinha lá que consegue selecionar um currículo, 2, 3, faz um testezinho, a entrevista morre ali ainda no proprietário. Quando parte para níveis gerenciais, empresas de médio ou grande porte, aí já existe uma sistemática. Claro. É nessa empresa, por coincidência, que a gente quer trabalhar, né? Os nossos alunos têm uma fascinação por empresas de grande porte e eles ainda não entenderam que são as pequenas as que são o nosso futuro realmente, né? Então, mas de uma forma ou de outra, essas empresas usam de tudo. Eu estive recentemente num congresso em São Paulo, em que uma empresa, todas as feiras possíveis de negócios, eles participam, não para vender o produto que eles têm, mas para montar uma bancada para receber currículos. O profissional tem que ir lá, porque eles fotografam, assina os termos certinho, ele fotografa o candidato e aquele candidato entra no banco de dados. A partir dali, o contato todo é via Facebook
currículo no LinkedIn, abre um blog para discussão de ideias, e esse candidato ele é informado quando está tendo discussão no blog. Ele tem que participar por um período, tem que sair bem, aí vem testes para ele responder, e ele tem uma atividade para fazer à distância com outros candidatos que também estão no processo, tudo online. Uau. No final, eles escolhem qual deles foi o melhor e essa pessoa é selecionada. Eu fiquei boba, né? Porque é muito pra mim, Lília, eu já tô assim, nossa, isso é muito. Mas é um formato extremamente difícil e a pessoa tem que estar engajada. Mas você vê, ele vai exatamente no que a Lília falou agora. Eles estão conectados, teclando. Esse candidato, ele está em qualquer lugar, participando de um processo seletivo de uma empresa muito grande, que usa um processo inovador de seleção. Sim. E que ele gosta daquilo, né? Extremamente tecnológico, para ele é muito fácil participar do processo. Então, eles emendam nessas contratações. Também tem alguns bancos que estão inovando no formato. Inclusive, tem empresas agora que o candidato testa a empresa. Não é a empresa que testa ele. A empresa convida um profissional, uma pessoa do mercado, um candidato, a ficar ali alguns dias com ele, se for do interesse dele, então ele dá ok para trabalhar. Para chegar nesse ponto, ele foi totalmente analisado, viram lá o Facebook dele com certeza, o currículo no LinkedIn, enfim, páginas, redes sociais, e entenderam que aquele profissional era bom. Chamam e ele passa uns dias na empresa. No final ele diz se ele quer continuar lá ou não. Olha que coisa bem o caso do inovador. Decide, né? Exatamente, é bem inovador. Então, apesar das entrevistas e os testes psicológicos ainda se existirem, se manterem, a gente está vendo que há uma tendência de fugir dessas paredes da seleção e extrapolar isso. Os RHs realmente estão bem avançados nesse formato. Ô Lília, e aí, como um profissional deve agir, então, para buscar uma boa colocação no mercado? Que estratégia ele vai usar? Essa pergunta também envolve vários fatores, né? Eu acho que o profissional ele tem que estar antenado com o mercado, né? Verificar quais são essas novidades, só que ele precisa olhar para si também, né? E esse olhar para si é a postura, o comportamento. A Gislaine citou sobre as empresas olharem para o Facebook, então a gente precisa estar atento com aquilo que se posta no Facebook, porque não é só meu amigo que está vendo, né? A minha família, são outras pessoas. Aquelas fotos da balada, então, tem que ter muito cuidado. Nossa. Porque numa entrevista, talvez você vai querer um cargo que precisa, digamos, ter uma dedicação exclusiva, como alguém vai contratar alguém que vive bêbado, postando fotos na balada, né? E eu acho que assim, essa postura profissional, ela vai além, né? Ainda hoje a gente precisa tomar cuidado com a aparência, claro, né? A gente precisa tomar cuidado com o vocabulário, a gente precisa tomar cuidado com o excesso de liberdade, porque a gente tecla, mas a gente não vai teclar para o chefe da forma que a gente fala com um amigo. Então, eu acho que essa busca do mercado de trabalho contém a boa educação que sempre foi, a postura, a aparência. A gente não está falando aqui de roupas de marcas, mas a gente está falando de pessoas bem vestidas. Discrição, né? Isso. Ter discrição na hora de se vestir, de se apresentar. Quantos candidatos que a gente elimina, porque em 2, 3 encontros com aquele candidato no processo seletivo, ele não consegue chegar bem como é que a gente fala isso? Pessoa bem arrumada, bonita. Apresentável. Claro. Né? Então, é muito complicado. Roupas de alcinha, transparente, decote. Mini saia, vestido. Brincos de argola desse tamanho. São coisas que estão fora de cogitação num processo seletivo. Ao longo do tempo, as pessoas vão te conhecer no trabalho, né? E fora dali, talvez você tenha até liberdade, né? A própria empresa dê essa liberdade. Mas na seleção, as empresas ainda agem com rigor. E assim, a gente está falando, né, Gislaine, de profissionais da área de contabilidade, de administração, Exato, das tecnologias, que são profissionais que lidam com um mercado mais sério. Claro, perfeito. Né? Então, é um mercado que exige dessa pessoa uma postura, né? Eu li uma vez que a pessoa ela é contratada pela competência e ela é dispensada pelo comportamento. E a partir disso eu passei a prestar um pouco de atenção naquilo que acontecia à minha volta e eu percebi que praticamente todas foram dispensadas pelo comportamento. A pessoa tem conhecimento,
Só que ela não sabe se comportar, é uma fala errada, é uma ação errada, né? E eu percebo assim, hoje o mercado ele tem uma flexibilidade de horários, de formas de trabalho, mas as pessoas precisam ter compromisso com esses horários. Sem dúvida. Não é? Então, aquele funcionário pontual, dedicado ao trabalho, esse sempre tem trabalho. Sem dúvida. Né? Muito legal, eu já estou recebendo aqui o sinal de que a gente está estourando o tempo, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês. O tema realmente é empolgante, né? Sem dúvida nenhuma. Quanto tempo a gente empenhasse em estar falando sobre esses temas para o telespectador seria extremamente útil. Eu agradeço muito a presença de vocês no programa, desejo sucesso na sua apresentação. Obrigada. Hoje, né? E que a gente possa ter outras oportunidades para conversar aqui no Empreender. Legal, obrigada. Um abraço para você agradeço. também. E um abraço para você também, que de casa nos acompanhou. Nós temos aí uma semana pela frente. Na próxima, estaremos aqui no Empreender Tecnologias, trazendo para vocês mais conhecimento, mais informação, enriquecendo também a sua trajetória, né, e fazendo aquilo que uma universidade deve fazer, né, trazer sempre informação atualizada. Tenha uma ótima semana, até a próxima. Tchau, obrigado.